Salve, salve, basqueteiros! Sejam muito bem-vindos ao Mismatch Brasil. Apertem os tênis que hoje a gente vai entrar em quadra com um cara que ele é a história do basquete mato-grossense, basicamente. Mas antes de apresentar o nosso convidado, queria dizer aqui que estamos hoje na presença do Pablo, Fala, integrante galera, da tudo equipe aí que o Rodolfo operou dos olhos, então não pôde estar presente nesse episódio. Nesse e no próximo episódio ele não vai estar presente por questão dessa operação. Então estamos aqui com o Pablito. É isso aí, mano. Assim como no basquete, todo mundo tem que estar sempre pronto para entrar em quadro, né? E agora... Eu gosto de quem tá lá no banco preparado, tá? Exatamente. Olhando o jogo já pra entrar no ritmo que tá parado. Eu, como sempre, tô olhando do banco, né? Acontece. Bom, antes de começar, gente, o nosso episódio, eu vou pagar uns boletos aqui, falar dos nossos patrocinadores. Gostaria de agradecer a Eguaporé Vidros, a Blindex, né? Pelo apoio, pelo patrocínio do nosso projeto aí, que estamos um tempinho já falando de basquete e tá sendo uma coisa muito legal. Né? A galera aí tá acompanhando assiduamente ali, semanalmente, todo episódio que sai nas redes sociais. Sim, isso tá muito massa, velho. Muito massa mesmo. E aí são empresas dessas que ajudam a gente para seguir o projeto e não deixar o negócio cair. A Cuiabá Burger, né, que a gente sempre fala que é um hambúrguerzinho de qualidade, liga lá na Cuiabá Burger que você vai achar as melhores opções. E até McDo, para quem gosta de um sushizinho ali, um temaki, um rossomaki, um nigiri. Chama os caras lá que os caras têm as melhores opções de combinado. Vamos lá? Bom, vou soltar agora o nosso convidado, Manuel Fonseca, nosso querido Mané. Obrigado, Thiago. Obrigado, Pablo, pelo convite. Muito feliz pelo projeto de vocês. Genial, parabéns. Gente do basquetebol que fala de basquetebol, que conhece basquetebol, que vive basquetebol. Fiquei um pouquinho, não chateado, que conhece a história do início do basquetebol, nem tanto, não sou tão velho assim. Um pouquinho, tá? Mas agradecido pelo convite, por esse bate-papo legal. Vamos lá. Vamos soltar a bola e contar um pouquinho da nossa história de basquetebol. Então, Mané, eu tava conversando com uma galera mais da antiga aí, né? A Teca mesmo citou no episódio dela que quando ela jogava, você já tava ali na quadra, já falando, marca a Teca. Aí eu falei, é isso que a gente quer ver. A gente conhece a galera mais atual do basquete aí de 20 anos pra cá, mas a gente precisa saber dessa história do basquete de 30 pra trás, sabe? Que é onde a gente vê a galera que tá no Master, jogando ainda, qual que foi esse caminho deles do início, né? E eu tenho certeza que você que passou ali como técnico de muito deles. Você foi técnico do Chilton também, né? Que é um cara que a gente fala sempre aqui. Chilton começou conosco num projeto que eu abri a porta do Notre Dame para a comunidade. Uhum. Na época, a escola ainda era fechada, né? Como também São Gonçalo, Coração de Jesus. Eram escolas fechadas que só podiam treinar os seus alunos. Sentei com a irmã foi genial. Eu falei, irmã, abre a porta que você vai vir tanto de aluno que vai vir fazer matrícula aqui. Até gente do interior vai vir fazer. Olha aí que legal. E deu certo. Nós criamos o projeto que era só no final de tarde e abrimos para amanhã. Chilton apareceu nessa turma da manhã. Era uma turma que tinha mais ou menos 40 meninos treinando no horário da manhã. Basquetebol de manhã? Uhum. Nós tínhamos basquetebol de manhã no Notre Dame. E Chilton foi um dos meninos que apareceu lá nesse projeto. Olha aí. E tem um cara, um amigo nosso, amigão mesmo, assim, que sempre falou de você. A gente escuta falar seu nome da boca dele sempre. Que foi o Charles, que começou contigo também. Charles, Cleonísio. Charles foi um projeto interessante, né? Eu estava na prefeitura do estado, da prefeitura municipal de Cuiabá. E aí eles falaram assim, Manuel, precisamos fazer alguma coisa no ginásio Dom Aquino. Eu estava nessa época, se não me engano, no Centro Araex. Eu estava com um projeto lá em parceria com o treinador do Presidente Médici, já falecido Wagner. Aí me transferiram para lá e nós criamos o primeiro modelo. Charles é a terceira geração, se não me engano. A primeira geração saiu bastante alunos. Aí nós montamos o projeto, conseguimos bola, a Caixa Econômica nos patrocinou com bola. Olha aí. Caixa Econômica, na época, era patrocinadora da Seleção Brasileira. Aí eu fui lá conversar com ele e falei, olha, vocês como patrocinadora tem que nos ajudar. Falei, ó, não tem dinheiro, mas camiseta, bola, material possível. Choveu de material de bola da Caixa Econômica lá pra gente. Aí a gente fez o projeto andar. Apareceu muita criança, muito menino bom. Essa foi a primeira geração.
Charles, se eu não me engano, é da terceira geração. Charles, Cleoniso, que é a existência do que A modelo. existência do que modelo, a galera que Isso. criou o que modelo. Charles foi um menino genial, mas a história do ginásio Dom Aquino lá foi fantástica. Aí a gente chega nesse ponto de que você já era treinador, né? Uhum. Mas como é que esse basquetebol surgiu na sua vida? Que começou muito antes da Cara, época do treinador. Nessa triste história da pandemia, eu fiz um relato para o meu irmão mais velho. Uhum. Começou com o meu irmão mais velho. Meu irmão mais velho jogava basquetebol, nunca foi um jogador por excelência, né? Jogava basquetebol básico. E eu era um seguidor dele. Eu era apaixonado por tudo que ele fazia. Até a namorada dele eu namorava. Cara, eu era um seguidor dele. É mesmo. isso, cara. Mas não namorava, admirava. Assim, E eu ia lá para a escola técnica ver ele treinar. Sabino Albertão já era o treinador dele. Sabino Albertão estava novinho ainda, que foi meu treinador depois e meu professor da UFMT. E eu ficava ali vendo ele treinar. E eu falei, não, eu vou estudar nessa escola. Eu estava no São Gonçalo na época. Eu comecei a treinar no São Gonçalo por causa dele. Era o Seu Dito, já falecido o Seu Dito. Depois foi o Tom Teta, que é o pai da Karine. Aí eu ensino médio, falei, não, ensino médio, vou para a escola técnica. Fui para a escola técnica. Só que lá na escola técnica eu fiz eletrotécnica. Falei, não, vou fazer engenharia elétrica. E na minha cabeça, Cuiabá só tinha o UFMT, não tinha as universidades particulares. Uhum. Vou fazer engenharia elétrica, que era o caminho, ou você faz engenharia elétrica, ou vai fazer medicina fora do município de Cuiabá. sim. E no percurso o Sabino me chamou para conversar. Falei, não, essa história eu contei numa homenagem que foi feita lá na Assembleia. Falei, não, Manel, você não vai fazer engenharia elétrica. Seu perfil é de treinador, cara, você vai fazer educação física. Olha aí. Foi quando eu fiquei pensando, e eu estava com 18 anos nessa época. Com 19 anos, abri um espaço no Centro Esportivo Araés, porque eles precisavam de um treinador de basquetebol que tinha muita carência. Tinha o Sabino Albertão na escola técnica, tinha o Seu Dito, que já faleceu no São Gonçalo, e o Wagner no Presidente Médici. E tinha a Sinira, que dava o basquetebol na escola técnica também, feminino. Eram muito poucos treinadores, a gente se contava nos dedos. E a prefeitura estava com um projeto de expansão em Cuiabá, para todas as modalidades. Estavam construindo o centro esportivo do Quilombo, da Lixeira, do Araés, aí futuramente da Copa Mil e depois o Dom Aquino. Eles precisavam de treinadores. Professores que dessem. Aí eu falei assim, me chamaram, falei assim, tá bom, vamos embora. Comecei a desenvolver basquetebol com 18 para 19 anos e não tinha nem entrado na faculdade Nossa, ainda. novinho, antes do curso. Antes né? do curso. Aí, com a conversa com o Sabino Albertão, que o Tom Teta também foi um grande idealizador na minha cabeça. Aí eu resolvi fazer educação física e comecei a perseguir. Aí eu fiz o curso, já antes de entrar já estava dando treinamento. E quando eu terminei, eu tive a grata sorte de fazer um estágio em São Paulo, dentro do melhor clube do país, que chama Corinthians. Fala sério, fala sério. Aí palmeirense aqui, ó. Fiquei 6 meses dentro do clube do Corinthians estagiando e paralelo estagiava no Itando 7, que é do São Bernardo do Campo, com a ex-jogadora de seleção brasileira, Thelma, e estagiava no Monte Líbano também. Então eu peguei uma base, eu já tinha uma base legal, comecei a fazer cursos paralelos e aí eu fiquei. Mas eu comecei na quadra enquanto jogador. Eu era jogador da seleção cuiabana e já estava como treinador. Depois eu fui fazer o curso por uma conversação que eu tive com o Sabino. Aí surgiu a ideia e permaneci. Eu acho que foi uma providência divina. É o basquete que te escolheu, né? O basquetebol nos escolheu. Aí você fala de seleção cuiabana, eu lembro que eu fui atleta da seleção cuiabana contigo como técnico, né? Naquela época que tinha seleções ainda. Os nossos campeonatos eram de seleções. Era, os regionais, né? Eu achava genial a formação da seleção, porque você tinha um campeonato nivelado. Escolar hoje, genial, porque você dá oportunidade para um monte de outros, mas ele perdeu um pouco do nível técnico. Aí o que foi que as escolas fizeram, que a gente já sabe hoje, né? Especialmente as escolas do interior fazem isso, mas aqui em Cuiabá nós temos algumas escolas que fazem isso. Eles saem procurando jogadores e centralizam tudo num colégio só para poder ser campeão. Sim. Então, é a alternativa que eles encontraram para poder suprir essa necessidade do nível técnico. Só que o campeonato vai acontecer o seguinte, né? Essa equipe vai patrolar todo mundo. Vai diminuir a competitividade. Você começa a competição já sabendo quem é campeão. Quem é campeão, sim. O interior tem feito, na verdade o interior já faz isso há um tempo, né? Faz há muito Acontece há muito tempo. Faz há muito Lá tempo. eles centralizam os atletas que seriam a seleção da cidade numa escola só. Uma escola só. Sim. E aí o escolar é forte e a galera que jogava a seleção da cidade já era aquele mesmo time do escolar muito forte.
Chegamos a um nível de trazer jogadores até de fora. Nós temos alguns municípios que trouxeram jogadores de fora para estudar naquela escola, ou pegaram de outro município e levaram para lá. Tem o seu ponto forte? Tem. É o investimento que eles fazem, né? Buscando os títulos que eles almejam, mas... Eu achava mais interessante o modelo anterior, de seleções. As escolas disputam e dali seleciona os melhores jogadores, aí vai ser a competição entre municípios, não entre escolas. Eu achava que era melhor, mas... E nesse formato também saía a convocação da seleção do estado, né? Sai a convocação. Que eu não sei como é que tá a base, que passou um tempo da basquete da base não sei igual era, fazer uma seletiva com a criançada do estado todo e formar uma seleção com a criançada do estado todo. Acho que a última vez que eu vi foi até um brasileiro que o Jorge foi, que aí foi o time de Sorriso quase que todo... Essa é base escolar ou federação? Isso é federação já. Federação. Federação. Mas antes da seleção era feita realmente um treinamento ali com todos os cantos do estado para achar e formar. Inclusive, nesse brasileiro que você comentou, eu achei que foi a seleção de Sorriso. Porque foi muitos atletas de Sorriso. Mas eu acho que foi mais por questão do time lá ter sido campeão, né? E aí, normalmente eles fazem isso. Hoje em dia tá assim, o time campeão tem a vaga para levar e eles podem escolher um atleta de fora, né? Eles formam a base porque já vem treinando regularmente, aí eles complementam com outros jogadores, mas normalmente a parte da base fica. Sim. É um troço assim meio chato, meio que vira uma grande discussão esse troço. Gente, vira uma grande discussão de verdade, e vira mesmo. O técnico está dando preferência para os seus jogadores. Mas uma vez conversando com o Tom Teto falou assim, Manuel, vou te falar uma coisa para você. O que a gente consegue encaixar numa equipe? Encaixar pivô, a gente consegue encaixar um ala, e olhe lá, mas se você começar a encaixar outros jogadores que não treinam regularmente com essa equipe que é a base dele, na hora de jogar, é complicado. E é verdade. É verdade. Salvo se o jogador que está sendo levado para lá for muito bom. Mas ainda assim tem aquela coisa de ter treinado junto, né? O cara pode ser muito bom individual, mas para entrar num conjunto ali, tem uma jogada, tem que ter disciplina tática, né? Sim. Quando você coloca a movimentação sistematizada, que a gente chama de jogada, ou do costume de jogar junto, porque só no olhar você consegue sacar o que vai acontecer, o que vai fazer. Se não tiver um tempo junto, e a gente sabe que isso não acontece, o que acontece, vem acontecendo normalmente? Formou a seleção. Você treina 3 semanas, às vezes uma semana junto. O restante, cada um treina no seu lugar. Sim. Por quê? Porque desloca da escola, desloca do seu município, tem custo. Eu quero até pegar um gancho nisso aí. Foi a única vez que nós treinamos de verdade. Nós tivemos um campeonato em Manaus, categoria juvenil, feminino. Nós tínhamos 3 jogadoras de Sinop, 2 de Cáceres, 2 de Araputanga, uma de Araputanga, e a base era daqui. Eu vou até te cortar nessa aí, porque me mandaram uma pergunta sobre isso, para saber se o senhor começou a ficar careca depois desse campeonato, aí que você chegava a puxar os cabelos. Eu vou te falar, você já sabe quem foi que mandou essa pergunta, Karine. né? Mas foi elas que acabaram com o meu cabelo. Nós chegamos lá, nós treinamos 3 meses. Eu fiquei impressionado, que a federação era o Valeriano, que já faleceu, teve uma parada cardíaca. Eles nos colocaram nós treinamos 3 meses, nós formamos um time que era... Nós tínhamos a Lilica, que arremessava de 3, caía. A irmã dela arremessava de 3, caía. A origem delas é de Sinop. A Karine estava numa velocidade, ela estava numa explosão. A substituta dela, que era a Laurinha, substituía quase no mesmo nível. A Laurinha parou de jogar. E nós chegamos lá, quando nós deparamos com a equipe que a gente ia brigar, que era do Nordeste, que se qual que era a equipe. Quando nós vimos batendo, eu falei assim, uau, vai ser uma competição ferrada. Nós patrolamos todo mundo lá. Olha só. Eu fiquei, olha o que é 3 meses de treinamento de uma equipe junta. E com um nível técnico legal. A gente tinha... Sabará fazia parte dessa equipe. Eu vi fotos desse campeonato de Manaus esses dias. Nós saímos de lá com convite para jogar em vários outros estados, com palestra para fazer, porque eles ficaram encantados com a nossa equipe. Nós treinamos 3 meses. A gente treinava junto, modifica muita coisa. Nossa, a equipe tocava como se fosse música. Isso é genial, pô.
Nessa época elas começaram a arrancar meus cabelos. Porque dentro da quadra vai legal, mas fora da quadra... A Karine Muita eletricidade fora da quadra. Ainda mais feminino, né? Nossa. A Karine disse pra te perguntar da história de uma cesta contra das meninas de Cáceres, que tá bom. Cara, 2 pivôs de Cáceres. Olha, se você visse essas meninas jogarem, eu quando vi elas jogarem pela primeira vez, eu fiquei encantado. Uma força, junto com técnica. Uma das duas era bem melhor. E tá o jogo ali correndo, de repente, puf, uma cesta contra. Ela fez a cesta contra. Quando ela fez a cesta contra, ela tomou um susto. E a arbitragem também tomou um susto. Todo mundo ficou mudo da quadra. Falei, como assim? Tá preparado, né? Como assim cesta contra? No basquetebol, cesta contra? Aí eu fiquei, né? Tirei ela da quadra, coloquei ela, falei, senta aqui do meu lado. Ninguém conversa com ela, deixa ela muda. Foi genial, cara. Foi genial essa história. Aí ela ficou quieta, ela ficou brava, ela estava brava com ela, mas brava com ela. Deixei o jogo correr uns 10, 15 minutos. Eu falei assim, agora você entra. Ninguém falou com ela. Você entra e mostra do que você é capaz. Arrebentou o jogo. Nossa, imagina. Ela queria mostrar que ela não era aquilo que ela havia sido, que ela havia feito. Cara, foi genial. Foi genial. Caraca, um psicológico muito forte, né? Nossa, pra ela voltar mas, a arregaçar. mas veja, se alguém... Foi a preocupação que eu tive, que o basquetebol não é só técnica. Você tem que, se você não souber lidar, você arrebenta com o jogador. Sim. Ninguém conversa com ela, ela vai ficar aqui do meu lado. Ela sempre sentava na ponta, ela fica aqui do meu lado. Eu não falei um A para ela, nada. Só falei, agora você entra e mostra o que você... Porque eu sabia o potencial dela, ela sabia o potencial dela. Foi um tranque que deu nela. Mas nesses jogos aconteceu uma outra coisa. Com a Karine. Eu não sei se foi proposital, a gente passa tudo na cabeça. Ela comeu um queijo no almoço, foi internada. Nossa. Karine estava voando na quadra. Teve um lance da Karine. Até hoje, né? Você Teve vê um lance da na quadra Karine, hoje. que ela entrou numa bandeja num contra-ataque. Eu fiquei com medo que a arbitragem veio conversar comigo. Ela pegou a bola, esfregou na cara da menina assim, e fez a cesta. Eu falei, Karine, você tá maluca? Eu falei, ela tava me provocando, Manel. Eu falei, mas não. Ela pegou, esfregou, a gente fez a cesta. E depois saiu provocando. Eu tive que tirar ela, né? Mas a Karine, ela comeu um queijo estragado no almoço. Eu não sei se foi proposital ou não. Ficou internada 2 dias. Eu falei, cara, o time tava voando, né? Eu falei assim, cara, ferrou. E a Laurinha era a substituta direta dela. A Laurinha entrou na quadra. Menina, ela arrebentou. Quando terminou o jogo, eu falei assim, tá vendo? Eu posso entrar jogando. Ela fez 3 bolas de 3, assim, muita velocidade. Excelente jogador. É menor estatura que a Karine, mas muito rápido. Ela tá baixinha, porque a Karine já não é alta, né? Não, ela era um pouquinho menor. Notre Dame, ela tinha uma característica. A gente formou bastante armador. Bastante armador. Teve a Karine, teve a Laurinha, depois teve a Vanessa. A Vanessa foi uma jogadora diferente da Karine e Laurinha. Ela tinha estatura, mas tinha uma habilidade assim fora do normal. Só que ela parou de jogar muito cedo. Poucas pessoas conheceram a Vanessa na quadra. A Vanessa era talentosa. Nós tivemos... Estou falando muito, não? Não. Teve um jogo Aqui contra é pra Araputanga. falar mesmo, eu vou contar a história. Teve um jogo contra Araputanga que o Wilson Sanaiotti, né? Cara do basquetebol. E Gosto feminino demais. lá era puta, Nossa. o cara foi um monstro, meu. E a equipe dele não tinha muita estatura, que era a característica local, então ele trazia jogadores de fora. E eles marcavam muita pressão. E nós fomos para uma semifinal, se eu não me engano, acho que era uma semifinal. Cuiabá contra... Era de seleções nessa época. Cuiabá contra Araputanga. E eles patrolaram todo mundo. 32, 42, 80, Nossa 10. Senhora. Porque ele marcava pressão. Eu, particularmente, sou contra, né? Porque você destrói... A outra equipe não tá tão preparada. A maioria para de jogar porque fica envergonhado. Então, joga com reserva. Mas era o jeito dele conduzir. O jeito é dele, pronto. Aí eu cheguei e falei assim, olha, meninas, nós não somos essa equipe que tomou 42, 82, 80, 10. Nós temos um nível técnico melhor. E ele vai marcar pressão a gente. Então eu quero que vocês façam assim, 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 assim. Bola na mão da Vanessa, aparece uma jogadora aqui, outra ali. E não é que ele marcou pressão a gente, foi o erro dele. A Vanessa destruiu o jogo. Ela pegava a bola, as meninas não conseguiam fazer a pressão e ele insistiu na pressão. Nós não patrolamos, mas nós tomamos a frente e mandamos no jogo. O que acontece? Eu estava conversando na época com as meninas. As jogadoras vêm num nível que estão ganhando todo mundo e sobe um pouquinho. Sobe um pouquinho. O tamanco sobe um pouquinho. Sim. Quando encontra resistência, entra em pane. Então é isso que eu tentei usar. Falei, ó, nós vamos segurar o jogo e deixar eles entrarem em pane. Nós conhecemos o Wilson Sanaiotti
Ele entrou em pane, ele destrói a própria equipe. Porque ele começa a brigar com as meninas. Aí começa a destruir toda... É um problema que nós temos também com... É o nosso amigo pessoal, Marcos. Marcos, quando ele fica nervoso, ele vai para cima dos jogadores e isso não é bom, porque também destrói um pouquinho os jogadores. Faz um trabalho fantástico, Marcos. Mas quando ele fica numa situação de saia justa, ele vai para cima dos jogadores. E nessa hora tem que segurar os jogadores, não ir para cima dos jogadores. Foi o que aconteceu nesse jogo. Ganhamos um jogo assim. O Wilson entrou em pane, os jogadores entrou em pane e a Vanessinha, que era a terceira armadura, foi para cima. Que é a A terceira Vanessa armadura. é a Vanessa Dias, que hoje é cantora? Não, ela não canta, não. Ah, é que tem Ela uns é... que acompanha a gente. Eu não sei qual profissão ela tomou. Mas ela parou muito novinha. Muito novinha. Ela tinha um talento para estourar, mas... E mais alta do que Karine. Imagina uma armadura com uma estatura maior do que a Karine. Nossa, e boa, né? Boa jogadora, nossa. Às vezes eu fico pensando, tanto de atleta que parou nesse caminho que poderia ter seguido, né, níveis profissionais aí no esporte. Você sabe qual que é essa discussão que a gente tem? A gente fala que nós somos criadores e matadores. Porque a gente cria jogadores. E depois não tem quem absorve. Quem é que vai absorver tudo isso? Pois é, a gente já foi comentado num episódio aqui que o atleta mato-grossense, ele joga até os 19 anos. Ele aposenta Depois, com 19, né? não tem 17, pra onde ir. 19. Não tem para onde ir. Não tem pra onde ir. As faculdades não têm, deveriam ter. Sim. Nós não temos clubes, não temos associações, não temos nenhuma estrutura aqui em Cuiabá, Mato Grosso. Sim. Aí aparecem alguns malucos que somos nós, que quer criar o que modelo, que quer criar um projeto como esse que eu estou tocando, que quer criar alguma coisa que... Sim. Só que não tem estrutura física, Pra manter, Pois é. né? E tem não atleta. tem financeira. Aí não tem como Eu mandar. acho que é o que mais... A barreira maior é o financeiro. É o financeiro. Sim. Porque para vocês ter uma equipe boa, você tem que exigir que o atleta esteja ali treinando semanalmente, assiduamente. Só que se você não consegue bancar pro cara estar lá treinando, o cara precisa trabalhar, né? Pra Não consegue comprar sustentar a certeza. casa. Nem tênis né? consegue comprar às vezes. Sim. Pois é. E basquete, querendo ou não, é um esporte caro, entendeu? É. Um tênis que você vai comprar, você é um investimento. Hoje um tênis de bom, basquete tá entendeu? R$700, R$800. Pois um é. tênis. O financeiro é um grande problema nosso. Mas estrutura... Vamos lá, Thiago. Vamos lá. Onde que tem quadra que a gente possa utilizar em Cuiabá? É isso que eu tô batendo na E cabeça se da você galera. acha a hoje. quadra, Cara. você não acha o aro, você não acha a tabela. Hoje contar uma história que tá acontecendo hoje. Isso, eu já ia Que- falar sobre Antes isso. de Ginásio sair. Dom Aquino lá no... Não tem que tabela formou, mais que lá. formou um monte de jogador de basquetebol. Não- Tiraram a É. tabela lá de dentro, fizeram uma quadra coberta lá fora com previsão. Não tem. Ginásio Dom Aquino, cara. Não tem tabela, não tem aro. Foi tirado e não colocaram de volta. Os meninos que eu dou treino lá no Que Modelo, o Fabiano também. Aí eu vim pra gravação hoje, o Fabiano foi lá pra Lixeira dar treino, né? Chegaram lá, mandaram foto pra gente no grupo. Tá tendo uma feira dentro do ginásio com o nosso horário marcado. Sim. Aí eu fico, como assim? E aí o esporte fica onde? Uma feira dentro de um ginásio e a criançada tá agora fazendo treino físico lá do lado de fora, no sol, porque não Cadê tem o como usar a incentivo de um quadra. dos poucos times de Cuiabá, de basquete de Cuiabá, competitivo, entendeu? A gente não tem... Passa para a situação financeira, que é gravíssimo. Nós não temos a cultura de patrocinadores. Nós não temos uma cultura que a prefeitura ajuda de verdade. E a gente vai entrar na terceira fase, que é a estrutura. Nós não temos quadra. Mas assim, a gente agora está começando a conversar um pouquinho melhor com a secretaria, né? A gente conseguiu esse ônibus para ir para Sorriso aí, que vai toda, para Sinop, na verdade. Vai umas 5, 6 equipes daqui dentro do ônibus. A gente fez um draft com Que Modelo lá no CPA, que deu uns 50 garotos lá. E aí fizemos a segunda edição na Lixeira, né? Foi na Que lixeira. foi também essa média de 50 garotos. Então a gente fez 2 eventos que conseguiu reunir 50 garotos da cidade inteira. Show, cara. E aí agora na quinta-feira, marcamos uma sessão de amistosos com a Arena e a Dalgisa. E aí deu mais de 60 negros lá no ginásio Vou da pegar, Icim. vou pegar um gancho com você. A Arena, o Complexo Arena, e não estou falando mal do governador, não estou falando mal da secretaria, o Complexo Arena, não deveria ter uma quadra de basquetebol? As 2 tabelas que colocaram lá é dinheiro de quem? Dos jogadores. Assim, E com uma briga, eu acompanhei, e com uma briga imensa. Porque como a obra não foi entregue ainda, diz que não podia perfurar o chão, não podia perfurar a parede. Será que o Complexo Arena não merecia uma quadra externa? Não só de basquetebol, mas de outras modalidades? modalidade, sim. Será que lá não merecia academia aberta? Sim. Será que lá não Utilizar merecia... melhor o espaço, né?
personal que orientasse treinadores, não estou falando mal de governo, mas será que não merecia, já que é um complexo esportivo? Esportivo, né? É. Quem colocou aquela tabela lá? Dinheiro dos jogadores. Não foi dinheiro público, não. Eles foram lá pedir autorização com muita garra e colocaram. E eles se organizaram. Ou seja, a única coisa que tem é que cederam espaço ali para ele. Uhum. Não tem dedo do Estado ali. Nada, até a pintura no chão. Até a pintura no galera chão, é que faz. tudo. É a vontade de pessoas como nós que falam assim, não, nós ainda acreditamos que nós podemos fazer. E eles deveriam fazer. Sim, Eles deveriam fazer. a população merece, né? Paga os impostos, né? Não, o Complexo Arena é gigante, gente. Aquilo é imenso. Lá no- Aquilo merece alguma coisa a mais. Não só para futebol. Porque a gente sabe que a estrutura ali está montada por causa do futebol. É o Tira o futebol do nível A lá, onde ele está participando. Não tem Então, usabilidade acabou. mais. Né? E aí nós temos a Escola Arena que está lá dentro, que usa o espaço, mas ali, até por causa da Escola Arena, já merecia quadras polivalentes externas. Sim. Já merecia. A gente já conversou, né? A gente passou. Teve um campeonato nós 5 que a gente desceu lá pra ver a galera batendo bola lá. E a gente olhou aquele espaço, cara, pra tá igual o Parque Ibirapuera lá em São Paulo, tá cheio de gente praticando Sim. todo tipo de esporte, porque o parque é cheio de quadra. A redondeza da arena era pra ser isso, cheio de quadra esportiva. Pra população tá ali ocupando aquele espaço. E tem espaço para fazer Pra muita caramba, coisa. pra Tem caramba. Aquele paredão mesmo, poderia ser várias meia quadra ali, sabe? Várias, que nem o parque mesmo. Você comentou. É onde eu falo assim, aonde deveria ser referência, não se torna referência. E querendo ou não, é um cartão postal da cidade, né? Sim. A gente vai lá bater bola, joga um 3x3 com uma arena Pantanal, um palco de Copa do Mundo atrás, tipo, a menos de 30 metros da gente. É um espaço bonito para se usar. Eu vou falar mais ou menos assim, você cria um espaço. O que você espera desse espaço? Que ele seja frequentado. Frequentado. Mas se você não oferecer algo para ser frequentado, ele vai ser somente um espaço. O que pode ser feito ali para que possa despertar a população para ir caminhar mais gente? Uma academia aberta, ou 2, 3, lá merece 3, 4 academias abertas, quadras. Aí você vai ver que a população começa a ir de fato lá e você dá sentido àquela obra. Eu lembro lá, passou um período, acho que foi no governo do Pedro Tax, que ele fazia o festival Vem Pra Arena. É isso, né, Billy? Você chegou a Acho tocar, que é né, isso. no Vem Pra Arena. Vem Acho que a Pra primeira Arena, vez que eu te vi foi lá, tocando. E aí tinha esses shows nacionais que aconteciam lá, né? Veio o Zé Cabaleiro, veio o Vanguard, que é daqui de Cuiabá, mas é uma banda que só toca fora. Teve show da Vanessa da Mata, tipo, foram várias edições, assim, com essa galera nacional. Então isso levava a população ao redor da arena, num evento cultural, né? Cultural. Só que eu acho que tinha que criar também um evento esportivo pelo fato de que é uma arena esportiva, É uma arena né? esportiva. É múltipla, né? É. O cultural está funcionando legal. Mas Sim. o esportivo precisa ir além do futebol. Precisa ir além do Basicamente, que o futebol. esportivo fica preso em uma modalidade só. É isso que acontece no Brasil Pois inteiro, é. na verdade. Nossa, deixa eu pegar um gancho aqui contigo, que estava contando uma história. Nós fizemos uma seleção. Vamos voltar para o basquetebol. Vamos lá. Eu fui assumir a seleção, era a seleção na época. Aí o pessoal da arbitragem falou assim, Manel, tem um jogador que mora lá no município tal, que se você ver ele jogando, ele é um pivô por excelência. Eu falei, cara, mas eu não vi o cara jogando. Eu falei, Manel, tudo bem, você não estava lá, mas nós estamos falando para você, pode pegar. O apelido dele era Cromado. Cromado. Nossa. O cara Aí eu falei jogava assim, tá muito. bom, vamos convocar o cara. Convocamos o cara, eu fiz a convocação por orientação da arbitragem do pessoal que estava coordenando os jogos, né? Gente boníssima. Aí ele chegou na semana antecedendo a viagem, treinou muito pouco conosco, né? Aí fizemos um entrosamento assim rápido, fomos para os jogos, fomos pro Brasileiro, foi em Brasília esses jogos. Aí Tom T estava como coordenador geral, todas as delegações, fomos para o primeiro jogo, sobe 2. O cara tinha uma impulsão fora do normal. Fora do normal. Se você visse, você não acreditava, era um pé de mola. O cara subiu para pegar o sobe 2. Ele subiu tanto, com tanta vontade de pegar a bola, que ele agarrou a bola com as duas mãos e desceu. Ave Maria. Quando ele agarrou a bola com as duas mãos e desceu, o arbitragem ficou assim, eu caí para trás, falei, pô, eu não sou treinador dessa equipe. Passamos um apuro, cara, falei, cara, você tem que passar a Tem que bola, bater eu tenho que ela, tocar. né? Não, mas meu professor não me ensinou isso. Eu falei, ai, minha mãe do céu. Veja, nós saímos daqui com uma semana com ele movimentando conosco, mas eu nunca pensei em fazer, imaginando que todo jogador de basquetebol conhece. É. Cara, nós caímos de costa. Foi um espetáculo. Mas ele era um jogador que tinha não tinha tanto fundamento técnico, mas tinha muita força lá dentro. Rebote e ninguém pegava dele.
Tem coisas que a gente acha que é tão óbvio, né? Que todo mundo vai saber que não é assim. A gente tem um vídeo no canal. Foi uma das primeiras produções sobre lances polêmicos que acontecem pelas quadras do Brasil aí, que gera discussão. E a galera realmente não conhece o básico do esporte. Tipo, a bola tocar a lateral da tabela não é fora. Se ela tocar a parte de trás ou no braço da tabela, Normal. aí é outra coisa. Agora, bater na lateral tá valendo. Não, tá valendo. E a galera não sabe essas coisas mínimas. Sim. Tipo, tá na quadra todo dia batendo bola, pá. Às vezes eu brinco com os guri e falo, você sabe enterrar, mas você não sabe fazer uma bandejinha. Sabe? A galera fica, às vezes, focada no que assiste, né? E não vai aprender o esporte ali nos miúdos mesmo. Eu venho de uma linha que eu tenho um agradecimento intenso, que é do Tom Teta, né? Do Sabino Albertão, mas o Tom Teta tinha essa característica maior. Tanto é que Sabino elogiava muito o trabalho do Tom Teta. A minha referência sempre foi Sabino Albertão, Sinira e Tom Teta. Mas o Tom Teta ele vem de uma linha de fundamentação técnica. Então, quando eu comecei a treinar com o Tom Teta, ele orientava a parte coletiva, muito bom técnico ele, o Tito também muito bom treinador, mas a parte de fundamentação ele tratava com muito carinho. Ensinar a bater bola com a mão direita, com a mão esquerda, entrar em bandeja, entrar em gancho, fazer recurso, usar todo tipo de recurso. A maioria dos treinadores hoje não trabalham muito o fundamento. Aí quando ele vai crescendo, chegando na fase adulta, você tem que destruir algo para construir algo em cima. E depois de velho é complicado. Um garoto com 17 anos aprender. E vira uma guerra. Vira uma guerra. Porque chega alguns meninos lá no meu projeto que já treinaram, ou nunca treinaram, foi basquetebol só de rua, que você vai dizer para ele que ele está arremessando errado. Nossa, é uma guerra. Até você provar para ele que ele está arremessando errado, você vai passando... Porque na cabeça dele deu Tá certo certo. até ali, entendeu? Não, a concepção é a seguinte, a bola caiu, então tá certo. É. Não é verdade. Sim. Não é verdade. Eu vejo muito disso mesmo. Ah, mas a bola tá foi caindo. isso, é. Falei, não, mas não é isso que nós estamos falando. Tudo bem, porque se eu jogar a bola desse jeito, ela cai. Mas não é assim. Estou te ensinando o caminho certo, que seu percentual vai aumentar. E Isso. vai ficar uma coisa correta. Isso, eu Mas até estava numa conversa esse tempo atrás, quando você está treinando arremesso, por exemplo, considere que você acertou o arremesso quando você conseguiu conduzir e controlar a bola para ela até o ar, entendeu? Com o seu arremesso. Não que ela caiu, porque ela pode ter caído por acidente. Só jogar pra cima pode cair. Exatamente. Até a cabeçada a bola cai. Sim. Esses dias no treino eu falei pros meninos, né? Falei, você tem que começar a se perceber que se você fez um movimento e teve algum tipo de dificuldade no movimento, ou a sua cabeça mesmo consegue entender que aquele negócio foi estranho. Se o movimento saiu estranho, é porque tá errado. Sim. Porque o movimento não é para sair estranho, ele tem uma plasticidade completa. Confortável. Né? Se não tá legal na sua cabeça é porque não tá certo Tem mesmo, que não. sair fluido, né? Não é força, é Isso. jeito. Tem uma brincadeira que eu faço, falei, cara, não é força que você vai usar. Você tem namorada? Tenho, professor. As analogias do Mané são as melhores. Pra quem já trabalhou com o Mané sabe. Você tem namorada? Tem. Você usa força com ela? Claro que não, professor. Então, não é jeito? É jeito. Com a bola de basquetebol, é a mesma coisa. Você não trata ela com força, é com jeito. É com técnica. Não adianta você forçar a barra. Se você forçar a barra, ela não vai entrar. Ela não vai seguir direto na mão do jogador. Então, começa a jogar com jeito. Uma forma confortável, que você vai ver que a bola vai gostar de você. É por aí mesmo. Por aí. Você foi professor também, né? Por muitos anos de filosofia que você dava? Não, isso aí foi ensino religioso? Ensino religioso. Ensino religioso, isso mesmo. A minha cadeira na faculdade era de basquetebol e estágio supervisionado. Aí eu passei por uma situação bastante complicada familiar, né? Com a minha esposa, ex-esposa, desculpa. E na época eu estava frequentando o Santuário Auxiliador, aliás, Santuário Auxiliadora. O padre Wagner me chamou para trabalhar com, já era o treinador de basquetebol de lá, me chamou para trabalhar com ensino religioso, contanto que eu fizesse um curso. E eu já estava bastante ingressado na catequese. Aí eu fui fazer um curso de formação religiosa, espiritualidade e catequese lá no Alto da Lapa, em São Paulo, 3 anos seguidos. Aí eu voltei de lá, disse que quase um padre. Agora você imagina um quase padre na quadra de basquetebol. Que você precisa ser bravo, mas não tão bravo. Mas não tão bravo. Você precisa cobrar, mas não cobrar tanto. Sim. Aliás, tem uma história legal sobre isso. Eu tinha um costume, não sei se você ouviu, o Carlinhos não falou sobre isso não, né? Acho que não. Eu tinha um costume, na época que eu ainda não estava na igreja, que eu ficava irritado na beira da quadra com os erros que aconteciam, na defesa, no ataque. Eu ficava tão irritado que eu chegava na barriga do jogador e falava assim, preste atenção, você não está vendo que... E eu ficava assim, ó, puxava a barriga, né?
Aí chegou um dia, eu fiz isso com uma garota, a Inês, que era da turma da Karine. Ela ficou olhando para mim, correu 2 lágrimas. Quando correu 2, eu falei assim, parei, não faço mais, não faço mais. Eu comecei a pegar na camisa, eu pegava a camisa e puxava a camisa. Parei de pegar, porque se você pegar aqui dói. E eu pegava certinho. Preste atenção. Agora, como é que um padre faz isso, né? Parei de fazer isso. Aí nós tivemos o Hernani, que era da mesma época, que como eu fazia isso, ele estava errando bastante, ele já não ficava na minha frente, ele ficava Já ficava lá do atrás. lado. E depois de adulto que eles vieram me contar, que a gente continua reunindo, né? Eu falei, Manuel, quando você estava bravo, eu não ficava mais perto de você, porque eu sabia que você ia me pegar ali, eu já ficava lá atrás. O atleta é legal quando ele erra, que ele já olha pro técnico. Ele erra, ele sabe que ele errou. Todo mundo sabe quando erra. Ele erra e já olha pro banco assim pra ver qual que é a reação do técnico. Você comentou agora sobre religião e basquete. Isso. Eu tive a experiência de ter um técnico assim também. Eu e o Japa da produção ali, a gente aprendeu a jogar basquete com o professor Newton, da EMP e do Misto também. Bastante religioso. Isso. Aí era muito engraçado quando ele ficava irritado, porque ele ficava querendo xingar a gente, ele ficava, vocês têm que... Ele ficava desse jeito, cara. Corre pro confessionário. Isso, a gente morria de rir, velho, era muito engraçado. Aí ele batia nas coisas, uma vez, acho que alguém errou um contra-ataque sozinho e foi pro intervalo, era um contra-ataque para empatar o jogo. Ele saiu do verdinho na época, deu um chutão na lata de lixo e foi pro vestiário, cara. Aí depois ele voltou, arrumou a lata de lixo e voltou pro vestiário. Aí tem a vergonha, né? Você tem um ato e depois tem a vergonha de voltar pra Mas arrumar. Isso é um cuidado genial, cara. Eu confesso que a religião me ajudou muito. Tá? Porque quem me conheceu na beira da quadra como treinador no início, eu era muito explosivo. Eu não aceitava a derrota. Eu ficava muito bravo com a equipe e comigo mesmo. E por muitas vezes a equipe tinha jogado muito bem, mas perdeu o jogo. Mas ela jogou muito bem. A gente tem que saber valorizar isso. Sim. O jogador melhorou o percentual, defensivo, ofensivo, individualmente e coletivamente. Mas a gente queria tanto ganhar o jogo que não consegue enxergar o quanto que a equipe avançou. Então, essa busca da espiritualidade, ela ajuda a gente a acalmar um pouquinho. Sim. E a gente precisa acalmar um pouquinho e enxergar de um outro jeito. Porque por muitas vezes, uma derrota individual ou coletiva é uma vitória que a gente não está sabendo enxergar. Sim. Verdade. É uma vitória que a gente não está sabendo enxergar. É hora da gente acordar para nós mesmos, para a nossa metodologia, o que a gente pode fazer para mudar, para a gente poder dar salto. Conhece a história do trampolim, né? A história do trampolim é assim. Para você ir para o alto, primeiro você precisa ir... Tem que descer. Né? Então, impulsionar para baixo é o que me faz mover para o alto. Então, muitas vezes essa derrota, ou esse erro, essa falha, é exatamente essa situação. Ela precisa ser usada para me mandar para o alto. Eu preciso refletir. Onde é que eu errei? Onde é que eu acertei? Aliás, vou falar o inverso. Por muitas vezes a vitória pode ser uma derrota também. Na arrogância. Sim. É o que mais acontece. No orgulho. Sim. Achar que eu já sou bom demais. E por muitas vezes é preciso a gente perder para poder enxergar que não é bem assim. O outro também é bom. A gente chegou a comentar aqui no episódio da Teca sobre a importância de lidar com a derrota. Né? Tem que saber lidar com Se você sabe perder, não no nível do tipo, eu perdi e aceitei. Não, é realmente entender que não ganhou, ver aonde foi o erro, o que aconteceu que não levou à vitória, corrigir esse erro para voltar na próxima preparado, né? As pessoas geralmente elas não estão preparadas para isso, né? O resultado não foi o que esperava, ela se tranca, ela cai lá no chão. Nós e tivemos uma situação acho que foi em Água Boa esses jogos, adulto. E a gente sabe que o campeonato adulto tem escolar, tem atleta escolar no meio, que nem todos os adultos vão, mas eu estava com o feminino, fui com o feminino nessa época. Era uma equipe muito boa. E no primeiro jogo já botaram a gente contra a Araputanga. A Araputanga estava com o timaço. Perdemos o jogo. O Wilson Sanaió estava com uma menina, uma ala, que jogava muito, que é do interior de São Paulo, e tinha também uma pivô que estava jogando muito. E a armadora é uma armadora do nosso nível, né? Então ele tinha um tripé, um trido, que segurava o jogo. E essas 3 jogadoras pontuaram muito. Aí quando terminou o jogo, fizemos o transcurso normal, nós ganhamos todo mundo e nos encontramos na final.
Aí, antes da final, nós sentamos. Falei, vamos sentar todo mundo junto aqui. Quem foi que pontuou? Tá, essa jogadora merece uma marcação especial, que era a ala. Eu quero 2 marcadoras revezando em cima dela, mas é para revezar, para incomodar mesmo. A pivô começa a marcar muito para poder forçar ela a abrir. Então, nós criamos uma situação onde a gente deu prioridade ao tripé, que pontuava muito, que normalmente faz, e deu certo. E a gente tinha que ganhar aquele jogo com uma diferença de 15 ou 16 pontos, porque era a desvantagem que nós tomamos no primeiro jogo, para tirar a diferença. O saldo. Era Sim, um sim. saldo de cesta, de pontos. E não é que deu certo. Chegamos no terceiro para o último quarto, aliás, era só 2 tempos naquela época. No segundo tempo, as meninas estavam entrando em pane. A gente estava mexendo com a estabilidade emocional delas. Psicológico, né? E do treinador também. Aí nós começamos a virar o jogo e ganhamos o jogo aí. Nós fizemos também um jogo contra o Marcos, uma semifinal, mas quando nós fomos para a final, ele patronou a gente. O Marcos tinha um timaço, sempre teve. Marcos é muito bom treinador. O problema do Marcos é que não tem estupim. E ele estava patrolando todo mundo. Aí, no segundo quarto, ele já estava patrolando, estava metendo 10, 15, 20 pontos. E eu usei a mesma estratégia contra o Wilson. Falei assim, olha, se a gente conseguir segurar o jogo por 2 quartos, eles vão entrar em pano, eles vão bater cabeça. E o Marcos vai para cima deles. Dito e feito. Nós conseguimos segurar assim um arroxo. Parei, eles não abriram como abriram com todo mundo. O time começou a brigar entre si e o Marcos foi para cima. Aí desestabilizou a equipe. Aí a arbitragem também deu uma técnica no Marcos. Aí ganhamos o quando jogo. começa as faltas técnicas, o jogo já... Ganhamos o jogo. Só que o Marcos saiu dali tão irritado, fomos encontrar numa outra competição. Ele patrolou a gente. A gente não existiu na quadra. Ele falou, me vinguei. Falei, maravilha. Ele veio aqui também na nossa mesa. Uhum. Ele falou que a galera fala pra ele hoje que ele tá hoje em dia tranquilão. Tá outro Marcos, tá muito mais calmo. Dentro da quadra? No É jogo. porque ele não tá mais trabalhando tanto com adulto, né? Agora é só com criançada. Tá. Ele é um bom treinador. Ele é um bom formador. Muito bom. Eu tenho uma... Eu tinha... Você vê a Ziquezira, como que as coisas mudam, né? Quando eu estava irritado, o Thiago não me viu assim. Não, já te vi Quando mais calmão. Quando eu ficava irritado, eu tinha que fazer alguma coisa com a minha mão. Eu pegava a mão e colocava embaixo do subaco. Quando eu fazia esse movimento aqui, o pessoal já abria. Eu falei, sim, o Manel estourou. O Manel pegou, o pessoal sai de perto, que o Manel estourou. Aí teve uma festa dos professores que um aluno se vestiu como treinador de basquetebol que estava me imitando. E só andava assim. Eu falei, cara... Aí as freiras pegaram no meu pé no treinador. Eu falei, cara, que situação, já tem até característica minha. Eu parei de fazer isso. Aí comecei a colocar a mão no bolso. Eu coloquei a mão no bolso, o pessoal já abria. Eu só tirei daqui e coloquei a mão no bolso. E ficou. Eu fiquei irritado, já colocava a mão no bolso, andava para lá, andava para cá, e já estava querendo pegar um. Fomos para os Jogos Brasileiros. Cledilson estava nesse grupo. Cledilson, que agora é árbitro, e o Júnior. Inclusive, Cledilson, a gente quer você aqui na mesa para contar as histórias Genial. aí, antiga. Ele tem umas histórias que é de tirar o cabelo. Esse cara me ajudou a perder cabelo. Ele também perdeu bastante, né? Aí eu tô lá no Brasileiro, troço o pau pegando, São Paulo contra Mato Grosso. Imagina, São Paulo contra Mato Grosso. O pau pegando, a gente tomando um cacete. Eu irritado, botei a mão no bolso. E eles armaram pra mim. Eles sabiam que eu ia enfiar a mão no bolso. O jogo era muito difícil, a gente não ia ganhar nunca. Eles pegaram minha calça jeans, encheram de creme dental. Nossa. Os 2 bolsos. E eles queriam me pegar. Eles sabiam que eu ia ficar, é claro. E o jogo correndo para a hora que eu enfiei a mão no bolso, as pontas dos dedos ficaram geladas. Quando gelou, eu virei na mesma hora, olhei para eles começaram a rir. Todos eles. Aí eu tirei a mão do bolso, tava as pontas dos dedos tudo branco. E a arbitragem viu, a arbitragem disparou, aí o jogo parou. Eu falei, cara, eu não acredito que vocês fizeram isso comigo. Eles estavam prontos para me pegar, porque sabia que ia perder o jogo. Não tinha como ganhar de São Paulo. É complicado. Pegar Sudeste ali é complicado. Mas eles queriam aprontar, eles queriam sair de lá rindo, pelo menos. Eu falei, não. Saíram, né? Saíram, mas eu saí de lá muito irritado. Nossa, imagina, né? De quem que foi a ideia de fazer... Cledilson, cara. Cledilson que liderou a cabeça dele é assim, ele fica pensando como é que vai pegar as pessoas. Nós tivemos um outro brasileiro, não foi o mesmo, foi outro brasileiro, que eu chegava mais tarde um pouquinho, terminava os jogos, eu ia sair com a arbitragem, eu saía com o pessoal da direção, do evento, a gente ficava comendo e bebendo alguma coisa, eu chegava mais tarde. E estava fazendo muito frio em Brasília, era mês de julho, frio, mas frio seco. E eu cheguei lá, o meu cobertor não estava todo cheio de nó.
Ele Olha. pegou minha coberta, Caraca. colocou um monte de nó. Quando eu vi aquilo, eu falei assim, cara, vocês estão loucos? E eu não consegui desfazer os nós. Tive que dormir sem cobertor. Eles queriam me sacanear. Eles tinham, assim, uma imaginação que saía fora do padrão normal. Terríveis. Mas a gente não era diferente. Eu me lembro que quando o Tom Teta era meu treinador, nós fomos para os jogos. E o Tom Teta chegava à tarde também, ele terminava os jogos, ele ia encontrar com os amigos, conversar. E nós não pegamos ele um dia, enchemos ele de 10, 5 cobertor por cima dele. A gente fazia sacanagem também nessa época. Eles só estão fazendo o que a gente já fazia. É o troco. É o troco. Ai, Mas é muito bom. que história. Criançada tem uma imaginação, né, pra... Tem, então, nós temos o irmão do Júnior. Então, eles saem de casa, para eles é um campeonato, mas é uma grande aventura. É. É uma grande aventura. É uma semana longe dos Estou pais, longe né? dos pais, estou livre, liberdade. Às vezes E quando- viajando a primeira vez. Não, e o bom é que é longe dos pais e cheio de amigo perto. É uma É. semana Sim. só é os amigos. tudo que a gente que eles querem. Exatamente. E a gente fica preocupado, né, como treinador, porque a gente já fez isso, mas agora não está aceitando que eles façam. Aí eu tinha o costume de colocar todo mundo para dormir cedo, né? Falei, pessoal, todo mundo vai dormir cedo. E às vezes às vezes eu trancava a porta. Depois eu fiquei pensando, e se alguém tiver vontade de ir no banheiro, como é que faz? Mas às vezes eu trancava a porta. Aí eu cheguei e falei assim, cadê todo mundo? O Cledilson está na onde? Tá na cama. Tudo moleque novo, né? E o Alexandre sumiu. Eu falei assim, mas cadê o Alexandre, gente? O Alexandre foi escovar o dente. Eu falei, então tá bom. Passou 5 minutos, cadê o Alexandre? Tá escovando. 10, 15 minutos. Tá escovando. Eu falei, cara, que dente é esse que tá escovando? Dente Aí, por dente. Saí rodando a escola para achar Alexandre. Pois ele não estava namorando uma Olha. guria. Eu cheguei perto dos dois e falei assim, mas que bonito pra cara de vocês dois. Né? Escovando o dente da menina, né? Ah, Já não pro teu mentiu, quarto, né? rapaz! Não mentiu, só não falou que ia ser os É, dele, né? pô. A gente tinha que ser muito cuidadoso porque a gente não sabe o que podia acontecer. Teve uma mãe que me falou isso, falou assim, professor, você é louco, você é maluco, você sai com um ônibus lotado de crianças sem... e o risco, professor. Falei assim, está tudo entregue na mão de Deus. É um monte, a gente é um vai monte de filho dos confiando, outros, né? que a gente vai acreditando que vai estar tudo certo. Mas a gente conhece histórias de treinadores que voltaram e nunca mais pisaram na quadra. Um aluno que morreu, algum acidente aconteceu. É. Nós temos histórias tristes também, que infelizmente aconteceram coisas que a gente espera que não aconteça com os nossos atletas, que são nossos filhos. É, tem coisa que não tá no nosso controle, né? Não tem, sai do controle de uma vez. Mas assim, a criançada, ela acha que eles são os gênios, mas esquece que os treinadores já foram criança também, né? Mas tem uma coisa, Thiago, tem uma coisa gostosa que eu vou falar para vocês, que vocês sabem do que eu estou falando. A gente pode esquecer de tudo quando a gente se tornar adulto ou mais idoso. Mas dessas histórias a gente não esquece. Nunca, nunca. E a gente vai contar elas 5, 6, 7, 10 vezes. A gente se reúne no bar do Júnior, aqui no Mundaréu, de vez em quando, e aí a gente senta lá e vai contar a história. Quando a Karine está perto, ela conta as mesmas histórias de 40, 30 anos atrás. Falei, gente, tem que ter história nova. Mas a gente não esquece dessas histórias. E dá risada sempre. E dá risada sempre. É sempre engraçado. Essa vivência das viagens dentro do esporte, ela é assim, são memórias que você cria que vai para o resto da vida. É uma coisa que a educação deveria aproveitar melhor. Sim. Deveria aproveitar melhor. Porque você pode esquecer um monte de coisa da sala de aula, de matemática, química, ciência, mas essa você não esquece. Essa marca profundamente a vida da criança e do jovem. Sim. E eles não acordaram para isso. A nossa verdade. educação não acordou para isso. Você quer ver uma coisa? Eu não sei se o tempo está legal, se está quase na Não, hora. pode. Um dia eu sentei junto com os educadores da SEDUC, eu estava junto com o Pedro Shinohara, secretário de Estado, e peguei a fala. Porque eles odeiam o esporte. A grande maioria odeia o esporte. Eles acham que é uma perda de tempo. Eu falei, vocês sabiam que educação física, esporte é geografia? Que é isso, professor? Eu falei, é. Porque quando eu tiro um menino daqui de Cuiabá, uma menina que ele vai lá para Araputanga, ela passa por várias regiões e vai conhecendo numa aula de campo Sim. todo o percurso do estado de Mato Grosso até chegar em Araputanga, em Alta Floresta. Isso é geografia. Cara, muito bom. Você Muito sabia que a matemática
É matemática, porque quando eles vão começar a perceber que eles precisam fazer tantos pontos por causa daquele jogo tal, tal, tal e tal, eles estão fazendo matemática. É verdade. Eles estão fazendo ciência, eles estão fazendo sociologia, eles estão fazendo história. História? É, porque eles vão conhecer a história de Araputanga, quem que passou por ali, como é que a cidade aconteceu. Esse evento que nós chamamos de Jogos Escolares ou qualquer competição de federação é uma escola de campo aberto. E vocês não querem admitir isso, porque a escola de vocês ainda é Fechada, quadrada, né? A gente, quando sai, a gente vai fazer socialização, a gente vai fazer humanização, a gente vai fazer desafios, a gente vai fazer aula de história, de geografia, de matemática, de ciência, a gente vai aprender sobre higiene, porque eles precisam cuidar da higiene, a gente vai falar de alimentação, porque eles precisam se alimentar, a gente vai falar de uma vida que a escola deveria olhar através dessa prática, que ele sai das quatro paredes, sai do muro da escola e vai fazer uma aula de campo. E é prazerosa, sabe por quê? Porque eles querem estar lá. Sim. Eles querem estar lá. Sim. Nem todos querem estar dentro da sala de aula. É Eles querem verdade. estar lá. É uma coisa a se olhar. Fora- Com fora que- olhos bem abertos, na verdade, né? Fechado Sim, no foco ali, mas bem aberto para isso. Mas Interessantíssimo a mesmo. concepção de educação que a gente tem é uma concepção bastante... Para ser revista tem que ser gente boa para poder ser revista. Né? Ainda estão muito dentro de um quadradão. Tem uma história de Karol Wojtyla, Não conheço. Não conheço João também. Paulo II. Foi o Papa anterior. Karol Wojtyla era professor universitário. Genial essa história. Eu tive um professor que fez a mesma coisa comigo. Chegou um aluno novo na faculdade, só que ele chegou na hora de fazer a avaliação. Ele chegou no dia da avaliação, chegando atrasado para... E o Karol Wojtyla entrou na sala e estava sozinho. E como o Karol era um padre, era muito novo, um padre muito novo, ele não se vestia como padre, não sei, ele se vestia. Achou que era um colega de sala. E eles começaram a conversar sobre, preciso saber o que vai cair na prova. E ele sentou e conversou, falou assim, é isso. E Karol percebeu que ele tinha aprendido muita coisa. Karol Wojtyla não dispensou ele da prova, falou, não, você pode ir embora, você já sabe. Eu não preciso fazer Não uma prova precisa escrita com fazer a você. prova, né? Eu sei que você sabe. É. O objetivo não é eu saber. Faz isso numa sala de aula, a direção te manda embora. Sim. Faz isso numa Sim. faculdade, os alunos se revoltam contra você. Eu tive um professor na graduação, o Marcos André, ele era até diretor do nosso curso. Ele aplicava quantas provas fosse necessário para o aluno alcançar a média. Que ele falava, eu não quero que você me prova num papel que você aprendeu, eu quero que você me prova realmente, quero chegar a ler uma prova sua e você me mostrar que você domina o conteúdo. Não que você conseguiu ali acertar 7 questões, daquelas 10 que eu coloquei ali só, sendo que a matéria é muito mais que isso. Sim. Lembra o filme? Sociedade dos Poetas Mortos. É verdade, esse Show, filme é incrível. cara, esse filme é um show. É uma educação para a educação. Eu tive um professor que já faleceu, Natanael. Ele era do atletismo, treinador de futebol. Um show. Extremamente nervoso, rigoroso com ele e com todo mundo. E eu sempre fui muito atlético. Eu, quando já jogava basquetebol, eu gostava de fazer, como nós. Sim. E eu fazia todas as outras práticas além do basquetebol. Ginástica olímpica, ginástica de sol, jogava voleibol. E o Natanael chegou no dia de aplicar uma prova. Falou, não, Manuel, você não precisa fazer a prova. Eu sei que você sabe fazer, pode ir embora. Eu fui dispensado da prova prática, que no curso de Educação Física exigia a prova prática. Você fazia a escrita e a prática. Quando eu fui dispensado da prova prática, ao invés dos meus colegas se alegrarem, eles ficaram bravos. Não deveriam ficar bravos. Olha o que é cultura, o que é educação. É diferente, pô. Então a gente quando encontra a situação como essa, a gente começa a questionar a educação. Deveria a prática esportiva ser mais valorizada e Mais presente, né? a direção da escola e a instituição responsável, que são as secretarias, olhar com um olhar diferente. Eles não estão indo passear, eles estão indo competir. Mas está agregado um monte de coisas que eles não Muita vão coisa, esquecer né? nunca mais. Além de tudo isso que o senhor citou aí, que é aprendido nas viagens, nos jogos e tal, tem também a parte da disciplina, que é tanto prezado pelas escolas, e ensina a pensar também. Porque você vê um jogador com umas características específicas, você fala, tem que marcar ele desse jeito. A gente tem que fazer uma marcação assim, para ir para cima dele, entendeu? Tem que atacar ele assim. Que ele começa a criar estratégias, né? Superação de obstáculo e Lidar criação com de derrotas. estratégia. Isso mexe com a cabeça dos jogadores. Isso ensina o jogador a pensar.
Você dá um padrão de jogo. Você ensina um padrão de jogo. Mas você nunca tira a liberdade do jogador. É. Sim. A criação do jogador, você nunca tira dele. Eu posso pegar o Thiago e ensinar um monte de fundamento para o Thiago. E posso ensinar várias jogadas sistematizadas. Mas ele tem uma criação que é própria dele. Isso não pode ser perdida. Jamais. Que é Sim. um talento individual dele, que eu vou agregar outros valores para poder enaltecer isso aí. Mas isso eu não posso tirar dele. Senão eu robotizo, fica robotizado. É. E essa não é a intenção, criar um jogador robotizado. Ele tem que ter sua criatividade, porque a criatividade salva a gente. Sim. Eu falo sempre pra galera, né? Eu já vi tanto atleta bom de bola mesmo, mas que bate de frente ali com alguma dificuldade em quadra, que ele não tem aquela virada de chave da criatividade na cabeça pra Tudo conseguir muito quadrado, passar né? daquilo com naturalidade, sabe? Tipo, a marcação tá muito pesada. Ah, o cara tá me marcando muito bem, não vou conseguir sair. Passar a bola. Usa a sua cabeça, ué. Não é criativo também? Sim. Não é Tem só... a criatividade, muitas vezes. Eu peguei um menino que ele foi treinado de uma forma robotizada. Ele tinha tanta dificuldade de lidar que se ele tivesse que mudar de direção ou mudar de ritmo, ele tropicava e caía. Eu fiquei impressionado para me quebrar isso nele. E ele tinha uma velocidade fora do normal. Ele era muito rápido, era um puxador de contra-ataque por excelência. Mas se tivesse alguém na frente dele, ele trombava com a pessoa. Eu falei, cara, quem que tinha? Eu falei, Cara, enxergava nunca me só ensinou. o corredor na Mudança frente. de direção, mudança de ritmo, saída, criar estratégia, criar situações diferentes. Isso é do jogador. É. Isso é dele. E é essa coisa que diferencia o excelente atleta do bom atleta. Você quer ver uma coisa? Você entrou num gancho legal do basquetebol, que é de todas as práticas esportivas. Você começa a criar uma movimentação padrão. Tá jogando basquetebol. E fala assim, pessoal, vocês vão rodar essa bola por pelo menos 20 segundos. E passe. Pouco drible, muito passe. Muito bem, agora eu quero que vocês façam essa mesma coisa observando o sistema defensivo. Professor, você quer que a gente faça uma coisa observando outra? Vocês precisam fazer isso. Sim. Basquetebol é próximo, basquetebol. Então você começa a fazer. E olhando. E agora, vocês estão conseguindo observar o ponto falho defensivo? A maioria não consegue fazer isso. Sim. Então você treina a fundamentação, menos drible, mais passe. Por que menos drible, mais passe? Porque você cria a forma coletiva. Basquetebol exige a forma individual? Claro que existe. Sim. Basquetebol é um esporte coletivo, mas que tem muita ação individualizada, que é o talento. É, o talento. A fundamentação é o talento do jogador. Então tem que fazer isso. Você não pode tirar o talento e a individualidade do jogo. Mas é um esporte coletivo. Então vamos lá. Menos drible, mais passe. Agora faço isso observando a falha defensiva. Você começa a criar situações que o jogador precisa enxergar. E não só o que está na frente, o que está nas Isso. laterais. Também. Enxergar o todo. É a visão periférica. É. A maioria tem dificuldade. Eles não conseguem enxergar. Muitas vezes aparece um jogador numa situação de prontidão para a cesta, mas ele não vê. Ele não É o que vê. mais acontece. Ele não vê. Às vezes o jogador fala, pô, eu tava aqui o tempo todo, você não olhou pra mim. É isso aí, A ele não conseguiu ter visão maioria periférica. não vê. E a gente precisa criar essa situação para fazer eles enxergarem que o basquetebol é mais dinâmico e muito visual. E não muito individual. Tem individualidade sim, mas é muito visual porque eu preciso ver o tempo todo. O tempo todo eu preciso ver. Bola e jogador. Bola e jogador. Bola e jogador. Eu não gosto muito do drible. Eu falo pra galera, o nome do jogo é basketball, do inglês, que é bola ao cesto, não é bola no chão. É. Que quando você tá driblando, você botou o jogo numa outra velocidade que você não consegue Nossa. perceber Sim. tudo. Que aí você tá com uma bola pra você não perder o controle dela, o seu marcador na sua frente e o jogo acontecendo. Se você tá com a bola parada, você tá com o controle dela, ela é sua. E aí você consegue observar, mesmo que tenha um marcador na frente, você consegue observar onde soltar. Eu sempre falo pra galera, para de ficar batendo bola, o jogo não é driblar. O jogo é acertar o aro, tem que caçar a melhor forma de acertar o Quer ver aro. uma coisa? Aqui estava ataque, aqui está defesa. Quando cada jogador, 5 jogadores, começa a agir individualmente, pegar a bola, ploque. Aí outro ploque. Por mais que tenha uns 24 segundos. Uhum. A defesa não se movimenta. Ela fica estática. Vai se movimentar um ou outro jogador. Agora imagina esses 5 jogadores aqui trocando passes Passando a rápidos. bola. Sim. pra fora. Essa equipe que vai defensivamente vai ter que se movimentar. E quando ela se movimenta, ela pode se perder em algum momento, que nós chamamos de falha defensiva. Mas quem que criou isso aqui? A situação aqui. dos passes. Este aqui que precisa criar isso. Quando fica muito no drible, essa aqui se acomoda. Ah. Quando você fica muito no passe, faz este movimentar.
Sim. Só que precisa Cabeça, agir né? coletivamente, porque a maioria age individualmente. Individual, É um jogo coletivo que tem ação individual. Não é um jogo individual que tem ação coletiva, é o inverso. É um coletivo que tem ação individual. Aí o basquetebol muda, é outro basquetebol. A gente vê que a galera começa a perceber isso quando vai ficando mais velho, né? Se começa a colocar na cabeça de um garoto e ele entendeu o basquete, o esporte em si, Uhum. não só ali na vontade de jogar, e sim na inteligência, jogar na inteligência. Aí você pega uma criança que tá jogando basquete ou o outro esporte dela, Muito diferente. muito né? diferente. Vou sair do basquetebol e vou lá pro futebol, no Corinthians. Corinthians tinha um cara. Você vai lembrar disso. Não sei se você vai se lembrar, que eu sou bem mais velho que você. Corinthians tinha um jogador chamado Zenon. Zenon. Ele jogava no meio do campo. Ele corria muito pouco. Sabe qual que era o jogo dele? Ele enxergava muito e ele tinha um passe fora do normal. Então ele tá ali no meio do campo, ele só ficava assim, ó. Tuf! Colocava a bola no pé Lá do cara no lá. pé. Que a gente chama de passe de assistência. O cara só recebe a bola para fazer o gol. O cara só recebe a bola para fazer a cesta. Zenon era esse cara. Ele era um gênio no meio do campo. Ele não era um jogador que corria. Ele era um jogador que ficava olhando, e colocava a bola no pé do cara. Se não marcasse o Zenon ganhava o jogo sozinho. Ele não fazia gol, mas colocava todo mundo para fazer gol. Só nas assistências. Só na assistência. É. Eu vi uma menina assim no futsal já. Eu com os olhos ao vivo. Ela paradinha só nos passes. Esse tipo de jogador no basquete é o talento. É o cara, é a menina que joga olhando tudo. A maioria não consegue olhar. A maioria olha só o lance individual. E o basquetebol, o futebol está muito além do lance individual. Muito além. Sim. Amplia. Aí você vai ver o que é basquetebol de verdade. Aí você não vai ver individualmente. Aí vira espetáculo. A gente falou sobre jogar em passes, né? Aí você pega aquela equipe do Spurs daquela época, Nossa que os Senhora. caras, antes de finalizar uma bola, você não via a bola no chão. Era só, pá, bola lá, bola acaba até liberar um buraco na defesa, que aí é onde o ataque Sim. terminava o movimento. E Eu vi passaram anos jogando finais da NBA, assim. Eu vi um estudioso brasileiro, né, que ele foi para os Estados Unidos, para a NBA, como convidado, para aplicar um estudo que ele estava fazendo de tomada de decisão no esporte. Que parece que eles estavam pesquisando isso porque o nível físico de lá é o melhor nível físico do mundo. Uhum. Então, onde mais eles tinham que melhorar? No nível mental. Então, a velocidade de tomada de decisão do atleta, entendeu? Quanto rápido ele consegue perceber como a defesa se postou e tomar uma decisão para superar aquela defesa, entendeu? E eu achei muito interessante. Vou pegar esse gancho seu. Imagina um treinador, e não estou falando de treinador nenhum, estou falando de forma contextualizada geral. Um treinador que pega uma galera e começa a dar fundamentação para ela. E treina. Drible, passe, bandeja, jump com situação de passe, com situação de drible, com mudança de direção, mudança de ritmo. Porque bandeja e jump você faz de várias formas. Uhum. Mudança de ritmo, direção, seguido de passe, seguido de giro, seguido de bola entre as pernas, com proteção, sem proteção, com marcador, sem marcador. Aí você treinou a fundamentação, toda ela individual. E o cara aprendeu a driblar, aprendeu a passar, aprendeu a fazer toda a fundamentação individualizada. Mas só que tudo isso acontece sem marcação. Pois é, não. Tem que ter um marcador. Nessa hora você tem que desenvolver o trabalho de 1 contra 1 para ele desenvolver o que ele aprendeu no 1 contra 1. Só no 1 contra 1? Não. 2 contra 2, com sobrecarga. Trabalho de 3 atacantes contra 2 defensores, 4 atacantes contra 3 defensores, 5 atacantes contra... Você começa a colocar tudo que ele aprendeu para poder aprimorar numa situação real de jogo. A maioria dos treinadores não cria a situação real de jogo. Ela faz a fundamentação individual e vai para o coletivo. Mas só que antes de ir para o coletivo, você tem que fazer um treinamento preparando para o coletivo. Sim. Nós tínhamos um treinador que falava sobre isso. Fala assim, olha, dei a fundamentação, dei a parte tática, preparativo para o coletivo, mas eu queria que o treino parasse ali, porque quando eles vão para o coletivo, Deslancha tudo. desaprendem tudo de novo. Eu queria parar o treino ali, mas eu não posso parar. Mas exatamente isso. Fundamentação, uma movimentação pré-sistemática, preparando para o coletivo, aí que você vai para o coletivo. Que é 1 contra 1, 2 contra 2, 2 contra 1, para poder colocar em prática o que você aprendeu sozinho. Porque Isso. o jogo, a realidade, é alguém te marcando, É alguém te incomodando, é alguém te soprando na orelha, ô seu Zua, ô seu Zé Ruela, ô seu porqueira, ô seu porcaria. Te incomodando psicologicamente
E presencialmente também. E o jogador tem que saber lidar com isso. Consertar os erros também, né? Tem que saber lidar com Isso. isso. Se ele não souber lidar com isso, Galera, o papo tá excelente, mas a gente vai conversando e a gente nem vê a hora passar, né? O Billy tá ali já. Tá mandando nos sinal pra nós. últimos, Só né? umas plaquinhas aqui, ó. Então, mano, eu queria agradecer a sua presença. Ah, Foi que um isso, papo. obrigado Acho que a assim, vocês. tem gente que a gente traz aqui na mesa que tem que ser uns 3, 4 episódios pra falar tudo que eu ia falar, né? Mano, é um desses. você tem gente boa demais para trazer aqui. E vamos trazer, Espero. estamos com uma lista legal aí. Legal. E você falou do Tom Teta também, agora a gente vai atrás do Tom Teta, porque o cara Gente, vocês vão gostar. foi o divisor muito. de águas do basquete aqui no Mato Grosso. A gente precisa trazer ele pra contar um pouco dessas A histórias, gente né? fala que ele é pai de muitos filhos. É verdade. Muitos filhos. Então é isso, galera. Foi esse nosso episódio. Foi o 5º episódio, né? Estamos aí há um tempinho já nesse projeto legal. E aí, Pablo, qual que foi a experiência da mesa hoje? Lá no meio hoje. Cara, fiquei um pouco nervoso e tal, mas é uma conversa, entendeu? Eu acho que, não sei, eu me saí bem, o Billy vai falar pra mim se eu fui bem depois. Saiu bem, família. tá. Mandou bem. Comenta aí o que vocês acharam do Pablo na mesa hoje. Eu E quero. aí? Pode ir. Deixa eu fazer um gancho aqui. No basquetebol eu costumo falar assim: pessoal, show! Jogaram muito hoje. Vocês foram fantásticos. Mais um ano de treinamento vocês vão estar legal. É sacanagem. Mas eu falo pra galera, a gente tá já fazendo. Estamos no 5º episódio, já estamos pegando Tá o jeito, né? bom, Daqui pegando uns jeito. 30 Genial. episódios a gente já tá Pablo, foi ótimo. brincadeira, né? Pablo. Não, tranquilo. Então é isso, galera. Vou deixar aqueles pedidinhos padrões, né? Se inscreve aí no canal, deixa o joinha do like, ativa o sininho aí pra chegar a notificação nova. Tamo lá no TikTok também. A parada no TikTok tá insana. Tem vídeo lá batendo 30k que eu tô besta com isso, pra falar a verdade. Estão aumentando os seguidores lá. E compartilha aí com a galera. Ó, quer dar um tchauzão, Pablo? Valeu, galera. Isso aí que o Thiago falou. Curte lá, comenta. Segue a gente no TikTok, no Instagram. A gente tá entrando no Twitter aí também. E é isso aí, Miss Match. Vamos, né? Show, Thiago, show, Pablo. Parabéns, show, espetáculo. Gostei. Alô, obrigadão, hein? Falou.